Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre competências. Nós vimos competência intrapessoal, competência interpessoal e agora, para fechar, vamos ver a competência organizacional, que vai englobar tudo que a gente já estudou até agora. Tudo de PRH, eu digo de lá do início, quando a gente estudou o homem primitivo, tá? Vamos lá. Então, imaginemos que as pessoas que trabalham na empresa, imaginem só, olha que empresa deliciosa de trabalhar. Na empresa se predisponham a fazer mudanças, ou seja, trabalha domínio pessoal bom, trabalha modelo mental ó, excelente, e todos os outros, né, da quinta disciplina. Disponibilize seus modelos mentais, empenha-se em ampliar seus domínios pessoais, oh, maravilha, principalmente no relacionamento com o outro, ou seja, plena sinergia, né? Estão praticando aprendizagem em equipe, olha que maravilha. Então, estão todo mundo compartilhando suas visões, está todo mundo trabalhando em sincronia, vamos dizer, em sinergia, em colaboração, aquela equipe up, aquela equipe para cima, né? Então, há diálogo e sinergia e os membros se sentem componentes de uma entusiasmada equipe. Maravilha trabalhar em um lugar assim, né? Vai vir muita criatividade, vai vir muita ideia, vai, assim, superar até as expectativas. Então, agora vamos considerar que a cultura organizacional tem tudo isso no lado, né, das pessoas. Porém, entretanto, todavia, vamos desiludir agora, vamos cair na cultura organizacional, ou seja, na parte da empresa, na parte das pessoas está tudo ok, né? Mas na parte da empresa, vamos ver? Então, agora considerar que a cultura organizacional não está de acordo com essa imagem de relacionamento. Ou seja, aquela cultura organizacional travada, rígida. E agora, eu com uma equipe maravilhosa dessa, mas a minha empresa, a empresa que eu trabalho, a empresa que eu gerencio, vamos dizer, ela tem uma cultura organizacional travada, burocrática demais, exigente demais, rígida demais, não escuta a minha equipe, não escuta o meu pessoal. E aí o que acontece? Não seria possível que a ideia inicial existisse, ou seja, não tinha como as pessoas serem daquele jeito, né, a equipe ser daquele jeito e a empresa não, por exemplo, não ouvi-los. Não adiantou nada, né? Então, o papel da empresa é fundamental nesse processo, ou seja, se houver mudança nas pessoas, se houver colaboração nas pessoas, também tem que haver a parte da empresa, a parte organizacional, a parte que a empresa também contribui, por exemplo, para o aprender das pessoas, né? E da própria empresa. Não adianta a empresa colocar para as pessoas o método aprender, a empresa aprendiz, e exigir somente dos funcionários, das pessoas, mas não exigir das equipes, não exigir dela própria. Que a própria mentalidade da empresa, da própria cultura organizacional da empresa também passe pelos mesmos processos de mudança. Certo? Então, a empresa é fundamental que também ocorra esse processo. E vice-versa também não daria certo, né? Então, a competência organizacional significa que a empresa deve ter mecanismos relacionais em que a mudança compõe o cotidiano das pessoas e não seja complicado nem distante. Então, olha só que vamos dizer assim, algo para frente, né? Algo que seja assim com a mentalidade de cultura organizacional bem atual, com novos paradigmas. Então, ela tem que fazer o quê? Então, aqui é o que é competência organizacional, tá? Significa que a empresa deve ter mecanismos relacionais, ou seja, saber passar esse relacionamento de mudança, né? E que não seja que essas mudanças não seja algo complicado ou distante dos seus funcionários, das pessoas que trabalham lá nessa empresa. Por quê? Porque vai facilitar, por exemplo, vai mudar um sistema, vai mudar um gerente bom, um gerente que era agradável a todo mundo. Ele cresceu, vamos dizer que ele cresceu de cargo. Vai acontecer algum tipo de mudança que geralmente gera conflito. E aí o que acontece?
a competência organizacional é justamente o quê? Transformar esta mudança em algo leve, em algo que não vai influenciar nas competências individuais, nas competências que as pessoas têm, certo? E no cotidiano delas também aceitar esta mudança. Então tem que ser algo leve. Eu vou dizer uma coisa, não é uma das competências mais difíceis, porque você passar por uma mudança e pensar, no caso a empresa, né? Você não, a empresa passar por uma mudança e você ter essa competência de gerir, né, uma organização e não passar essa dificuldade para as pessoas, ou que seja mais leve, né? Passar não tem como não passar, mas que seja algo mais leve, mais aceitável, que não mexa na rotina das pessoas, tem que ser muito bom, viu? Então vamos lá. Resistência à mudança compõe o processo, pois nem todos são suscetíveis de decorrência. Em decorrência de quê? A gente vai ver. Então, resistência à mudança é normal de início, mas logo depois as pessoas têm que mudar a mentalidade, né? Tem que mudar os modelos mentais. Então, não só as pessoas, mas a empresa também. Então, a resistência à mudança compõe o processo, tá? Que é normal, de mudança, pois nem todos são suscetíveis ao quê? O que acontece? Interesses pessoais prevalecendo do coletivo, que isso aí, todo coletivo, todo individual, principalmente quando você for trabalhar o intrapessoal, o interpessoal, ele tem que tirar. Tirar, tem que mudar totalmente esse modelo pessoal de quê? De que eu tenho que pensar primeiro em mim, depois eu penso no meu coletivo, né? Não. Primeiro eu tenho que pensar no coletivo, depois eu vou ver se vai ser bom para mim ou não, né? Porque, por exemplo, trabalhar 10 pessoas é ruim só para uma, então eu tenho que pensar na maioria, certo? Não deixando dificultoso para uma, ok? Medo do desconhecido, por isso que as pessoas resistem à mudança, principalmente porque pensa logo nos seus interesses, depois porque pensa no medo, né? Meu Deus, vai mudar tudo, se vai mudar o gerente, não, eu só me dava bem com aquele gerente e agora o que vai acontecer? Vão mudar tudo também, então eu vou ser demitida, a pessoa logo pensa, né? A gente lembra da necessidade de Maslow, já pensa logo naquela necessidade de segurança, então eu vou logo o quê? Ficar com medo do que há de acontecer. Então, a energia necessária para estabelecer novos laços de confiança. Então, vai chegar um gerente, por exemplo, eu estou dando exemplo, chegar um gerente novo e eu vou o quê? Nossa, eu tenho que novamente conquistar este gerente. Então, eu já gera o quê? O de cima, né? Medo novamente. Então, o peso da cultura vigente em manter tradições já estabelecidas. Já está tudo organizado, aí vai chegar gente nova, gerente novo, o que, que vai acontecer? Ele vai mudar toda a cultura e tal. Acreditar que não vale a pena. As pessoas geram este medo de mudança, geram este medo de receber algo novo, gera este medo enfim, de aprender algo novo, ou de se superar, né? E o que acontece? Elas pensam sempre que não vale a pena, mas vale, gente, vale a pena mudar, ainda que esteja bom, a gente vai ver no final da aula, ainda que esteja bom, vale a pena continuar a mudar. E clima organizacional. Imagine o clima organizacional quando tem mudança. As pessoas que já trabalham ou que já trabalharam em uma empresa. Como é que vocês viam o clima da empresa, o clima organizacional? Você entrava, era bom dia para todo mundo com um sorriso, você tinha prazer de trabalhar, ou você ia igual esse carinha aí de cima, morrendo de medo do chefe, e um chefe com cara de misericórdia, né? E aí, olha a cara de medo da pessoa. Será que ele tinha. Será que o clima organizacional dessa empresa era bom? Será que esse chefe tinha um clima bom? Uma competência interpessoal boa? Né? Então, observem sempre como é o clima organizacional da empresa que você trabalha, certo? E se você puder ajudar a melhorar esse clima, melhore. Um bom dia, às vezes, já ajuda bastante, né? Alguns acreditam no antigo ditado, como eu já falei, a gente ia falar disso, né? Em time que está ganhando, não se mexe. O novo paradigma da administração já é justamente o contrário. Em time que está ganhando, se mexe para melhor. Vocês podem observar as grandes empresas mundiais, elas estão sempre mudando. Tá bom, tá excelente? Vamos mudar, né? Melhorar em cima daquilo que já está bom.
E aí vai ficando melhor, vai ficando melhor. Eu pus aqui um exemplo, né, da Nescau, por exemplo. A Nescau sempre foi excelente, mas vocês veem que eles sempre tentam melhorar, melhorar. Eles estão sempre no topo, eles estão sempre no topo. Mas mesmo estando no topo, eles estão o quê? Melhorando, melhorando cada dia mais, né? Então, ninguém é substituível, ninguém é destrutível ou ninguém é perfeito. Isso vocês têm que botar na cabeça. Não existe aquele funcionário perfeito. A gente não é perfeita, tá? A gente nunca vai ser perfeita. A gente não é insubstituível, ou seja, aquela pessoa que você tem a maior confiança dentro da empresa e você, de repente, ela pede demissão. Você, como gestor de RH, você vai ficar assim, meu Deus, onde eu vou achar uma pessoa para eu substituir fulano? Né? Então, não existe essa pessoa que é insubstituível, tá? Dentro da empresa, tá, gente? As pessoas são substituíveis, sim. E às vezes, sangue novo dentro da empresa, quase a maioria das vezes, com um sangue novo, bom, bem escolhido, né? Ela vai trazer, vamos dizer, ar novo para a empresa. Ela vai trazer novas ideias, ela vai trazer, enfim, algo que vai mexer e vai melhorar com o clima da organizacional, com a cultura organizacional, com todas as competências, vai mexer nas competências, então vai ter uma mudança, certo? Então, mude. Pode mudar, não se preocupe, que mudar para melhor é sempre bom, né? Em time que está ganhando, se mexe sim, senhor. Então é o novo conceito da administração atual, certo? Não é tirar aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe sim, para melhorar, certo? Então, as empresas contemporâneas, ou seja, a empresa de hoje em dia, estão buscando novos modelos de gestão que potencializem o desenvolvimento organizacional, ou seja, estabeleça dentro da cultura que já existe, né, a cultura vigente, a viabilidade da mudanças sem pânicos, sem conflitos, né? Por exemplo, uma empresa que é tradicionalmente mexe no meio ambiente, ou seja, tem na sua fabricação ela coloca produtos que estragam o meio ambiente, que destroem o meio ambiente. Por exemplo, a Omo agora está com um novo, mudou tudo, mudou a embalagem, mudou a forma de propagandas. Observe que ela agora está fazendo aquela embalagem reciclável, ou seja, a gente só compra o refil e faz o sabão em casa. Então, ela está com essa mentalidade o quê? De ecologia, né? Que é o sustentabilidade, no caso. Né? Aqui é o... Eu vou botar a reportagem aqui para vocês no próximo slide. É o rolo de papel higiênico infinito, ou seja, as empresas pensar, olha só, que ideia, né? Com certeza saiu de um brainstorming daqueles. A ideia das pessoas não trocarem tão constantemente o papel higiênico. Imagine, olha o que foram pensar. E conseguiram fazer um papel higiênico, que é chamado o rolo da liberdade, né? Um papel higiênico tão bom quanto os pequenos, só que em tamanho grande, né? O tamanho que eles chamam de papel higiênico infinito ou de rolo da liberdade. Ou seja, as pessoas vão trocar menos vezes a... Eu gostei da ideia, amei a ideia. Menos vezes o rolo de papel higiênico no banheiro. Então, estão sempre buscando o melhor. E isso aí foi da P&G. Por exemplo, é uma empresa enorme, uma empresa grande, que tem milhões de produtos, milhares, milhões talvez não, milhares sim, ou centenas de produtos no mundo inteiro e está sempre buscando melhorar os seus próprios produtos. Por quê? Porque tem a mentalidade de mudança sempre, certo? De melhorar. E com certeza, gente, o brainstorming é uma ferramenta maravilhosa para surgir essas novas ideias. Certo? Então vamos lá. Então, hoje em dia, mudar sim, para melhor, tá? Então, a marca Lean, ou seja, aquele rolo de papel higiênico infinito, eu não vou ler aqui para vocês, que está bem pequenininha a letra. Ano passado, a equipe de desenvolvimento da P&G anunciou o rolo da liberdade. A equipe de desenvolvimento vive em brainstorming, né? Então, no Facebook e no Instagram, nos Estados Unidos, a ideia era que os consumidores não precisassem trocar de papel com tanta frequência e, apesar de parecer mirabolante,
A marca recebeu um feedback positivo dos clientes e passou a vender os rolos em suas lojas. Outras multinacionais também embarcaram na metodologia Lean, como a Johnson Johnson, que reuniu pequenas multifuncionais com recursos mínimos e lançar as MVPs, ou seja, produtos minimamente viáveis. Johnson Johnson tem milhares de produtos. Então, com o novo método, essa metodologia Lean, gente, quem usa é a Toyota, né, a pioneira nessa metodologia de gestão Lean, foi lá na Toyota, e é uma empresa que sempre busca melhor qualidade, a cara dela já é qualidade. Quem gosta de ler, leia sobre gestão de Toyota, leia sobre gestão Lean, né? Leia sobre liderança Lean, principalmente a liderança Lean. Eu já indiquei o livro a vocês sobre liderança Lean do modelo Toyota, certo? Se a gente estivesse em sala de aula, a gente iria fazer aplicar essa metodologia dentro da sala de aula para ver, né, fazer algum trabalho, alguma coisa desse tipo, certo? Então, com o novo método Johnson Johnson, consegue o quê? Agregar valor aos clientes, além de identificar gargalos e falhas com maior antecedência, ou seja, trabalhando aí a qualidade, a melhoria da qualidade, né? A qualidade contínua, ou seja, está sempre melhorando. Então, apesar da implantação do novo método, as grandes empresas não deixaram totalmente de lado a gestão tradicional. Aquela coisa que já existe na empresa, né? Aqueles fundamentos, né? Aquelas teorias da administração que são mais tradicionais, sim. Como, por exemplo, as pesquisas quantitativas. Por quê? Porque ainda é necessário para eles. Então, elas ainda estão se adaptando à nova gestão, analisando seus riscos e fazendo as alterações necessárias, aos poucos, para justamente não haver o quê? Os funcionários não terem medo dessa nova mudança, dessa nova gestão Lean, por exemplo, né? Que é muito boa. Leiam, gente, procurem aí, liderança Lean. Tem algum artigo, vídeo no YouTube, enfim. É muito interessante vocês terem essa mentalidade de modelo Lean na mente. A mentalidade na mente é ótima, né? Então, como é possível fazer isso, então? É preciso investimento o quê? Pessoal, financeiro e de tempo, ou seja, as pessoas precisam pensar, as pessoas precisam mudar aos poucos, mas não é chegar assim, vou mudar totalmente a cultura organizacional da empresa. Não, não tem como mudar da noite para o dia, a gente vai mudando aos poucos, certo? Até um programa mesmo nas empresas, elas precisam mudar aos poucos, não vai ter aquele dia da virada, mas no inicial vai mudando aos poucos, vai treinando aos poucos, e assim vai a pessoa até a equipe se acostumar para fazer o dia da virada. A gente chama o dia da virada, né? Que vai mudar o sistema. Misericórdia. Tá? Quando muda o sistema é uma loucura, não é verdade? Mas tem que se fazer de uma maneira que diminua os conflitos, diminua os medos, né? Que as pessoas se sintam mais à vontade em conhecer um novo programa, por exemplo. Então, as pessoas precisam estar receptivas, né? Não ter o medo. Isso vai muito da gestão, do tipo de cultura que a empresa exerce, né? Trabalha. Haverá necessidade de treinamentos relacionais, né? Dependendo do tipo de mudança. Então, tem que investir em treinamento. Então, isso aumenta o quê? A demanda de custos. Treinamento gera custo, né? E também tem o seguinte, abrir mão do tempo do trabalho também, né? Então, como mudança não podem ser forjadas ou impostas, é imprescindível que sejam gradativas, que é como eu falei, aos poucos, para que todos possam assimilar e acomodar os novos padrões que serão estabelecidos na nova cultura organizacional. Então, quando a gente vai mudar, fazer algum tipo de mudança, principalmente na área de gestão, o que acontece? A gente vai estabelecer aos poucos, tá? A gente vai ir mudando aos poucos, vai jogando para a equipe aos poucos, porque se jogar de vez, além de não assimilar, vai causar resistência. E quando causa resistência, meu Deus do céu, é uma loucura, porque é muito difícil, certo? É muito difícil lidar com pessoas resistentes. Por exemplo, que tem filho, e você vai mudar, filho pequeno, e você vai mudar a alimentação, né? Dá um trabalho daqueles mudar a alimentação de um bebê, por exemplo, ou de uma criança. Enfim, mudar de cidade. Quando você vai primeiro conhecer a cidade, vai procurar uma casa, tal, então vai aos poucos. Mudar de escola, mudar de endereço, enfim, toda mudança pode gerar uma
resistência. Então, quando as pessoas estão mais abertas para mudança, isso vai muito da cultura organizacional da própria empresa e todo esse arcabouço de que a gente estudou, todo esse material que a gente estudou sobre a quinta disciplina, aprender, personalidade, tudo que a gente viu até agora, inteligência emocional, não pode esquecer, tudo mexe. Então, dentro da cultura organizacional, se a gente aplicar, se a gente treinar o nosso funcionário a mudança, vai ser mais fácil, certo? O novo paradigma organizacional tudo isso a gente já viu, tá, gente? O aprender, ou seja, fazer diferente o que você já sabe fazer, instigar mais criatividade, que a gente está trabalhando bastante em empreendedorismo, né? Reduzir o tempo das realizações de tarefas, também, ou seja, isso aí já vem lá de Taylor, né? Lá do início do século passado, do século retrasado, meu Deus. Ampliar os fatores de conforto, né? A segurança, oferecer segurança e bem-estar para as pessoas no local de trabalho. Não, segurança não só física, não só de material, mas a segurança psicológica também, porque se eles causarem resistência e medo, vai ser muito difícil você conseguir um clima organizacional legal para trabalhar, né? E isso vai influenciar onde? Na produtividade. Aí cai tudo aí para cima, né? Então, investir de forma igualitária entre o técnico, tecnológico humano e humano, né? Então, às vezes, as empresas investem muito no tecnológico e no técnico, mas esquece do lado humano. As pessoas também precisam de treinamento e, inclusive, treinamento psicológico. Como motivá-los, fazer treinamentos de motivação, palestras, tal, workshops, fazer atividades fora do trabalho, né, como um piquenique, andar de bicicleta, né, alguma campanha assim dentro da empresa, bike work, alguma coisa assim, enfim, vai começar as ideias na mente, né? Por quê? Porque investindo no lado humano, os outros vão fluir. É igual assim, quando o nosso psicológico está bem, o nosso corpo vai bem. Quando o nosso psicológico está mal, o nosso corpo também vai adoecer, vai ficar mal. Mesma coisa na empresa. A gente não pode investir de forma diferenciada, esquecer do humano. Só investir no técnico tecnológico, que geralmente as empresas investem mais nisso, e esquecer do lado humano, certo? Então, o RH tem que ficar ligado nessa área, ok? Então, Sage enfatiza que o local de aprendizagem não está restrito aos bancos da universidade. De jeito nenhum. A gente não só aprende na faculdade, a gente aprende também fora dela, né? Mas no ambiente organizacional, como a gente já estudou na empresa aprendiz, deve proporcionar o quê? Laboratórios, workshops, treinamento, capacitação, objetivando sempre a aprendizagem e a gestão do conhecimento para fortificar o capital intelectual. Gente, isso aqui é de imensa importância, ó. Dentro do ambiente organizacional, propiciar o quê? Laboratórios, palestras, laboratório de treinamento, pode ser capacitação também. Em forma de palestras, em forma de reuniões, mas de reuniões onde o funcionário fala e não fique só um palestrante lá na frente, certo? Pode ser também oferecer psicólogos para fazer. Psicólogo é excelente para fazer, por exemplo, algum treinamento ou algum laboratório de motivação ou de conhecer como é que está o clima organizacional dentro da empresa, né? Com entrevistas, pode ser também, certo? Mas sempre ter esse tipo de palestra dentro da empresa. Vai mudar muito, vai dar aquele estímulo assim à tua equipe que tu não tem noção. Vai levantar o clima organizacional, o alto astral, que eu ia falar, né? Das pessoas que estão trabalhando. E isso vai influenciar muito lá no clima organizacional, que vai influenciar na produtividade. Então, trabalhar com funcionários que estão seguros, que estão se sentindo felizes, que estão se sentindo capazes, vai dar um muito melhor resultado dentro da empresa. E às vezes o investimento não é nem tão grande, o investimento às vezes é um palestrante ou um psicólogo
não é tão grande quanto o investimento do técnico e do tecnológico, né? Então, é isso aí. Então, a gente vai ver novamente os tipos de saberes, né? Ver que todas as aulas a gente sempre puxa ele novamente, né? Então, a gente já viu, né? Mas aqui eu estou repetindo pelo educador José Manuel Moran, sugere relacionar as novas tecnologias em educação com os saberes. Ou seja, eu vou aplicar o que já existe e o que é novo com os saberes, que é o saber que a gente já trabalhou. Saber, saber fazer, saber estar, saber aprender, saber fazer saber, né? Que é o saber, que é o domínio da linguagem técnica. O saber fazer, que é o domínio dos instrumentos, né? Do saber mexer no material, do fazer mesmo, né? Do saber estar, que é o quê? Estar no meio das pessoas, o saber se comunicar, saber estar junto das pessoas, saber passar, saber gerir, né? O saber aprender, que é o quê? Buscar constantemente a atualização do conhecimento. A gente não pode ficar parado. Aprendi hoje e pronto, não precisa mais aprender. Não. Tem aí, gente, um monte de vídeos de YouTube, tem muitos livros sobre tudo que você quiser imaginar, tem livro, né? Tem vídeo também. Eu gosto mais da parte de leitura. Eu aprendo mais lendo do que vendo. Isso, do que ouvindo também. Então, você tem que identificar como você aprende melhor e aí você vai. Outros livros, outros vídeos. Tem os filmes também que ajudam a aprender, né? Não a parte técnica. Pode ser que tenha também filme que é... Não, aprender parte técnica é melhor não. Então, o que é que acontece? Você está buscando constante atualização e sempre lembrar de melhorar a aprendizagem. O time que está ganhando se mexe sim, tá certo? Então, e fazer saber que é o que? Justamente a atitude de criar, de transformar, de inovar. Vou voltar aqui. No final da aula eu botei. Então, as concepções acadêmicas cada vez mais invadem as empresas e essas buscam mudar o paradigma da mão de obra para a cognação de obra. Ou seja, o interesse empresarial tem que se voltado, tem que ser, vou engolir ali, tem que ser voltado para o funcionário sistêmico, ou seja, aquele funcionário que o quê? Aquele funcionário que tem habilidades físicas, aquele funcionário que tem habilidades técnicas, aqueles funcionário que tem habilidades também psicológicas, aqueles funcionário que tem funcionário que tem habilidade tecnológica para a execução do cargo, ou seja, ele tem que saber todos os saberes, né? O saber fazer, o saber estar, o saber ser, o fazer saber, né? Então ele tem que ter todas as habilidades, a técnica, a física e a tecnológica, mas também a mental, tá certo? Então, o funcionário sistêmico, que aí ele usa as 5 disciplinas, né? Que lembra? Então, mais que também é completamente do conhecimento, que saiba observar, que saiba criticar, que não é aquele funcionário robô. Não. As empresas atualmente elas querem os funcionários livres. Né? As empresas com novo paradigma de aprendizado, com novo paradigma de gestão, elas querem funcionários que não sejam robôs. Elas querem funcionários que sejam proativos, elas queiram funcionários que têm as habilidades, as 3 tipos de habilidades, que seja, que tenha uma mentalidade mais, que venha trazer um clima organizacional melhor para a empresa. Ninguém vai querer aquele funcionário que traga dificuldade, conflito, tá? Então, o que acontece? Então, vamos continuar. Então, que saiba observar, que saiba criticar. Mas criticar, gente, essa crítica aí não é aquela crítica de só falar mal. Não, é aquela crítica para melhoria, tá certo? Vamos fazer desse jeito aqui, tal. O que vocês acham? Não impor, mas colaborar, né? Propor novas melhorias, que é justo o que eu falei aqui, que articule a aprendizagem, o que conceitual, ou seja, de saber, de ter conhecimento, com as experiências práticas ou vivência do cotidiano da empresa, mas que não seja imposta, mas que seja de uma maneira suave, de uma maneira assim rotineira, dia a dia, certo? Então, não é uma tarefa muito fácil para a organização. A competência organizacional, como eu desde o início falei, é uma competência que é mais trabalhosa, vamos dizer assim, pois deixar uma gestão mecanista
que é o funcionário robô, como eu estou falando, né? Para passar para uma que é funcionários livres, né? De pensamento, de ser, de buscar. Passar para outra muito distinta, na qual se faz presente a valorização do ser humano, valorização do homem, a valorização da opinião do funcionário, do compartilhar os conhecimentos implementados no e-Power. Então, dando uma maior autonomia para as pessoas, ou seja, ele vai ser ouvido e ele sabe que vai ser ouvido, então ele vai medir como ele vai criticar, como ele vai levar essa melhoria, porque ele sabe que ele vai ser ouvido. A voz dele não vai ser um apito mudo, como dizem, não, vai ser uma voz que vai ser, sim, contada, ouvida, tá? Então, quebrando a rigidez, hierarquia, mexendo com tabus e questão de poder, requerer já o comentado, investimentos pessoais, financeiros e de tempo, tá? Então, quebrando tudo isso aí, ok? Então, o que é Power? Termo muito usado na administração, e que significa dar autonomia e responsabilidade para as pessoas que compõem a equipe de trabalho. É justamente o funcionário o quê? É se sentir ouvido, se sentir o quê? É importante, ainda que ele saiba que ele seja substituído. Mesmo assim, tá? É aquela equipe que vai te trazer melhorias, né? Críticas construtivas, tá? Que vai trazer para a sua empresa um clima organizacional legal, que vai dar para trabalhar, né, bem, vamos dizer, bem mais leve, bem mais suave do que aquela rigidez que geralmente as empresas tradicionais têm. Então, com isso, cria-se um maior comprometimento das pessoas para o alcance das metas, porque eles vão se sentir o quê? Valorizados. Simplesmente porque eles vão se sentir valorizados, eles vão, com certeza, se comprometer melhor. Quem assistiu o filme Google, a gente vou resgatar novamente. O filme Google vai ver isso aí na Google, né? Os filmes estagiários, aliás. Então, competências pessoais que envolvem profissionalismo, que envolve comunicação, que envolve liderança, que envolve gestão, ou seja, as formas de gerir, que envolve as habilidades, né? Inclusive a habilidade cognitiva, e que vai também gerar o quê? A eficácia. São as competências pessoais que as pessoas devem levar para sua empresa, para sua organização, para sua equipe, né? Então, nas empresas que tomaram a iniciativa de mudar suas culturas, peraí, deixa eu começar de novo. Nas empresas que tomaram a iniciativa de mudar suas culturas, tendo como exemplo a HP, a Shell, a Renover, a Ford, a Google, a Microsoft mesmo foi uma mudança cultural assim, bem grande, né? Já é notória a maior competitividade e motivação de seus funcionários. Essa competitividade não é aquela competitividade acirrada de ficar de mal, não. É uma competitividade sadia, tá? Então, a motivação dos seus funcionários, porque é trabalhado justamente tendo muitas palestras de motivação, workshops, né, treinamentos, enfim. Lucros, né, maior lucro, né, para a empresa e interação com o seu mercado consumidor. Por quê? Porque meus funcionários se sentem simplesmente valorizados. E quem fez isso? O gestor. Somente ele, tá? Então, justamente a competência organizacional está na mão do gestor. Se ele tiver uma competência organizacional boa, o que vai acontecer? Ele vai só lucrar. Ele não vai menos do que isso, do que só lucrar, certo? Vai aumentar, vai melhorar incrivelmente a sua empresa quando ele passa a valorizar, quando ele passa a dar maior segurança aos seus funcionários. Então, talvez alguns gestores ainda tenham receio, mas a concepção de que é preciso mudar a forma de pensar e de trabalhar está cada vez mais presente e consolida nas empresas que já o fizeram. Ou seja, essas empresas que já mudaram o seu modo de pensar, ou seja, já usaram, né, já mudaram seus modelos mentais. A própria empresa, né? O que acontece? Eles aprovam essa gestão, essa mudança, certo? Então, para finalizar aqui, só para relembrar, fazer uma recapitulação: conhecimento, habilidades, competências, certo? Conhecimento, saber, que é o aprender a aprender, o aprender continuamente,
o aprender, o aumentar o conhecimento, o aumentar a capacidade intelectual, né? Que isso é de fundamental tanto para as pessoas, tanto para a empresa, fazer, né, o saber, o aumentar o conhecimento. A habilidade, que é o saber fazer, que é o quê? Aplicar aquilo que você sabe, saber pensar e agregar valor, né? Como eu falei, levar a sua crítica, mas uma crítica construtiva, transformar o conhecimento, ou seja, pegar aquilo que você sabe, transformar cada dia mais, aprender melhor, né? Que aí a gente volta para o saber, mas colocando em prática, transformar o conhecimento em algo concreto e produtivo, justamente pegar o que você aprendeu, pegar o que você sabe e colocar em prática. Eu quero todo mundo praticando tudo isso que a gente estudou nos seus locais de trabalho, tá? Quando eu chegar no local de trabalho e ver um de vocês lá, eu quero sentir este clima organizacional, ó, bem up, tá? E competências, que foi as 3 competências que a gente estudou agora, que é saber fazer acontecer, né? Que é justamente o quê? Aplicar a habilidade, aquilo que você conheceu, aquilo que você sabe fazer, né? Colocar lá. Alcançar as metas e objetivos é correr atrás das metas e objetivos, não sendo rígida, tá? Transformar a habilidade. Gente, eles não sendo rígido é na parte de modelos mentais, tá? Porque seguir, correr atrás de metas e objetivos cria muitas escadinhas e a gente tem que seguir essas escadinhas, tá certo? É na parte de modelos mentais, ok? Então, transformar a habilidade em resultado. Imagine você pensar, no caso do rolo ali infinito, o rolo de papel higiênico, né? O rolo da liberdade, você na sua reunião, ali na reunião, sair esse produto e sair essa ideia e as pessoas adotarem essa ideia como legal, e aí você depois vê aquela ideia da reunião que você participou, né, nas vitrines, as pessoas ainda gostando. Nossa, isso deve ser muito satisfatório. Então, nós ficamos por aqui, tá? Vimos nossas 3 competências, vamos fazer uma avaliaçãozinha sobre essas 3 competências e até a próxima aula. Um abraço e fiquem com Deus.